tudo bem? Bem-vindo a mais um programa do nosso canal Quinta Geração. No programa passado, quem acompanhou o programa passado, a gente estava discutindo educação. E agora a gente vai continuar discutindo educação, só que pela perspectiva da ciência e tecnologia. Separa-se muito no Brasil, no imaginário popular, mas também no mundo da administração pública, se separa muito a educação de ciência e tecnologia. É possível separar a educação de ciência e tecnologia, Marcão? Faz sentido essa separação? A gente tem que tentar entender como que se constitui essa relação a partir de um processo que é histórico, né? De como que o brasileiro, né? Quais são as representações que o brasileiro, né? Que o nosso povo tem sobre o que é ciência, o que é produzir ciência, a relação que ciência tem com tecnologia e que em contexto que ciência e tecnologia se desenvolve no Brasil, né? E aí eu cheguei a comentar com você, não sei se você chegou a consultar, uma matéria que saiu no jornal da USP, é uma pesquisa que foi feita sobre qual que é a percepção que o brasileiro tem da ciência. Você chegou a consultar essa pesquisa? Te passei um link? Sim, aliás, vamos trazer esses números para a nossa conversa. São Vamos números sim. muito interessantes. Então, assim, foi uma pesquisa feita com 1.962 pessoas, né? O nome da pesquisa é Percepção Pública de Ciência e Tecnologia no Brasil. Dessas 1.962 pessoas, só 13% souberam citar o nome de alguma instituição de pesquisa brasileira. Ou seja, você tem uma grande maioria, 87%, que não sabe nem onde se produz pesquisa no Brasil. E dessa minoria que conseguiu citar alguma instituição, né, desses 13%, só 20% é que mencionaram alguma universidade, né? As instituições mais citadas como um todo foram Fiocruz, Embrapa e Instituto Butantan, mas só 20% mencionaram alguma universidade. Vamos entender, isso é o imaginário popular, né? Agora vamos entender como é que isso acontece na realidade. Então, na realidade, é, das 50 instituições que mais desenvolvem pesquisa científica no Brasil, ou seja, que mais faz pesquisa, né? Quando a gente está pensando em ciência e tecnologia, a gente está pensando em pesquisa, sem pesquisa você não tem ciência e tecnologia. Das 50 instituições que mais fazem pesquisa no Brasil, 44 são universidades. 36 são universidades federais. 7 são universidades estaduais. Provavelmente está aí a Unicamp, a Unesp e a USP. E uma apenas é a universidade particular. Só para você ter uma ideia da USP, 22% de toda a ciência produzida no Brasil se produz na USP, a Universidade Estadual de São Paulo, né? 80% dos pesquisadores do Brasil estão nas universidades. 80% de quem faz pesquisa no Brasil estão nas universidades, né? Então, você tem ali um dado que é muito curioso, que é a pesquisa mostra que a população não pensa, quando pensa em pesquisa e ciência e tecnologia no Brasil, não pensa em universidade, e a realidade é que quase a totalidade do desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil se faz em universidade e se faz em universidade pública. Veja que cenário que essa pesquisa traz para a gente, né? Mostra claramente que não se tem uma. E olha, e se a gente pensar na educação no sentido mais amplo, boa parte das pessoas no Brasil, a grande maioria, passa pelos bancos das escolas. Então, quer dizer que esse tipo de formação, de falar como é que se produz ciência e tecnologia no Brasil, como é que se produz pesquisa no Brasil, não é tratado no banco das escolas, do ensino fundamental e do ensino médio. Exatamente. Mas outro dado que aparece na pesquisa e alguns professores da USP, até tem um vídeo pequeno aí de 8 minutos que eles se entrevistam alguns docentes da USP, que são pesquisadores, que eles falam, gente, no imaginário popular, a universidade para muita gente parece somente uma instituição de ensino. Porque é isso que na cabeça das pessoas, as pessoas entendem a universidade como escola. E aí Butantan como instituto de pesquisa, né? Não entendem que se faz pesquisa nas universidades, né? As universidades são instituições de pesquisa,
de ensino também. De ensino e de pesquisa. Mas o ensino é não só para a formação profissional, mas ali dentro você também forma o cara cientificamente para ser um futuro pesquisador ou para ser um futuro transferidor, né, ou desenvolvedor de tecnologia produzida, de conhecimento produzido em tecnologia. E isso também está presente nesse imaginário, né, nessa percepção dessa pesquisa. E aí eu acho que tem a ver com essa questão que você colocou, né, Cleiton? Que por quê? Por que que existe essa dificuldade de entender essa relação? Porque, inclusive, a universidade, que são universidades de pesquisa também, né? Como o USP, o Unesp, o Unicamp, o FMG, o FRJ, elas desenvolvem pesquisa e no processo de desenvolver pesquisa, de produção de conhecimento, há um processo de aprendizagem, há um processo de formação. Essas coisas estão conectadas, elas são indissociáveis. Né? Então, para quem está na universidade, eu trabalho na universidade, isso para mim é muito claro, né? Que tudo que você vivencia nesse espaço chamado universidade é processo formativo, mas ele está indissociado e conectado à produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologia. E isso não é no imaginário popular, na percepção das pessoas, eles fazem essa dicotomia, né? Essa separação. E eu, de alguma forma, isso, no meu entendimento, tem também a ver com a formação, sabe, básica dessas pessoas, né? Porque uma coisa é a pessoa que nunca passou pela escola ter essa percepção. Né? A pessoa imagina, uma pessoa que nunca entrou na escola, que não passou pelo espaço escolar, que não sabe o que é uma universidade, mas que sabe, né, que tem aquela imagem, né, do cara saindo da universidade com aquele chapéuzinho, né, com aquele paramento, né, olha, ele se formou, né? Isso está no imaginário. Mas para quem passou pela escola, que chegou praticamente próximo da universidade, ou então até entrou na universidade. Porque nesses 2.000 e tantas pessoas, tem gente que estudou em universidade também. Então, fica um pouco, eu acho que assim, um pouco da gênese disso, eu acho que está associado a um processo que é muito mais profundo e mais complexo, entendeu, Keito? Mas é fato, né, que você está certo nessa reflexão sua. O brasileiro tem essa tradição, parece que tem essa percepção no Brasil de que existe uma dissociação entre essas duas coisas. É muito forte essa dissociação. Quando a gente pega, de novo, voltando aos dados da pesquisa, e quando eles falam, e vamos pensar, quem dá uma resposta é só 13%. Ou seja, 87% não consegue falar não consegue ter não tem a menor ideia de onde se produz pesquisa no Brasil. Mas desses 13%, eles citam a Fiocruz, o Embrapa e o Instituto Butantan. E tenho a ideia, a pesquisa não traz isso, pelo menos o material que eu li não traz isso, de que eles sabem disso porque são instituições que aparecem muito na grande mídia, como instituições de pesquisa, ou seja, eles sabem, eles têm essa ideia, esses 13%, porque, por exemplo, a Embrapa tem um programa que desde criança, hoje eu assisto mesmo, quando Globo era Rural. criança, eu assistia todos os dias, todos os domingos de manhã, porque meu pai assiste até hoje de manhã, que é o Globo Rural. E o Globo Rural fala todos os dias da Embrapa, não existe um Globo Rural que não fale da Embrapa. E aí sempre fala a Embrapa como instituto de pesquisa, de orientação. A Fiocruz e o Butantan não tem um programa que todos os dias, né, todos os domingos de manhã falem, mas sempre está sendo mencionado na mídia. Ou seja, você tem uma informação que é dada pela divulgação midiática, né? E quando você pensa, uma coisa que me chamou muita atenção vendo a pesquisa, eu não tinha me dado conta disso, mas vendo a pesquisa me deu conta, é que quando eu entro na universidade, há, sei lá, 20 e tantos anos atrás, quando eu entrei na universidade, tinha algo chamado iniciação científica. Então, você como graduando, você podia, né, você podia conversar com o professor, ele podia te aceitar como orientando dele na iniciação científica, que você ia aprender um pouco sobre como pesquisar, sobre como aprender um pouco sobre o método de pesquisa, né, e você ia desenvolver uma pesquisa. E aí, me recordei, pensando nisso recentemente, que isso acontece em alguns países já no período do ensino fundamental.
eu fui um bom aluno do ensino fundamental e do ensino médio. E eu nunca tive. Tem as feiras de ciência, uma coisa, mas é uma coisa muito mais promovida por um professor idealista que fala, não, vou fazer isso. Mas dentro de uma política educacional em que você tem iniciação científica no ensino fundamental, no ensino médio, que o professor ele abre um espaço para orientar esse modelo, isso não tem, ou eu estou enganado, hoje tem, no meu tempo de criança e adolescente, ensino fundamental e médio, que não tinha. Mudou esse cenário, você tem como dentro do currículo, dentro da política da educação no ensino fundamental e médio, tem iniciação científica? Então, na verdade, de uma forma estruturada, né? Não tem. As escolas em geral não têm isso. O que você tem são algumas iniciativas que não tiveram não foram iniciativas que ainda, inclusive, ainda acho que estão sendo executadas pelo governo federal, tal, por exemplo, acho que é o PIBIC Júnior, né, que é um programa de iniciação científica, onde a universidade faz convênios, né, parcerias com as escolas, aí é oferecida uma bolsa de iniciação científica para alunos do ensino médio. Tá? É um programa que tem, mas, isso não é, do meu ponto de vista, é muito mais, acaba tendo muito mais um impacto naquela pessoa individual, né, naquele aluno em particular, que passou por essa experiência de receber uma bolsa e poder se inserir no universo da universidade, do que, de fato, algo que está dentro da cultura, né? Está dentro, está incorporado na escola. Porque o aluno continua indo para a universidade, então continua sendo a universidade. O que nós estamos falando aqui uma parte desse processo de transformar essa forma de compreender a relação entre educação, ciência e tecnologia, ela tem que estar incorporada, né, de alguma forma dentro de todo o processo, né, de formação dessa pessoa, que vai sair desde lá do ensino da educação infantil e vai compreender essas relações, né? E claro que isso é fundamental porque isso contribui, inclusive, para o debate que está colocado na atualidade, né, Cleiton? E aí nós podemos fazer a conexão com o nosso tema de fundo, né, que é a contemporaneidade, no momento da crise da pandemia, com a questão do mundo digital. Nós temos um mundo que você circula muita informação, que para você poder dialogar com essa informação, para você pensar sobre essa informação, você tem que conseguir ter uma capacidade de racionalizar, de sistematizar, né, de investigar, né, de levantar questões, de problematizar, de modelar, né, formas de buscar respostas, né, tipo, né, eu não vou ficar só nesse site, eu vou pesquisar em outros sites, eu vou cruzar informações. Para mim, tudo isso por trás disso existe uma cultura científica, né, que é básica, né, que teria que vir desde a formação inicial na escola. E aí, por exemplo, esse debate da cloroquina, por exemplo, será que as pessoas estão entendendo o debate em si? Porque aqui não é questão de falar, sou a favor ou contra a cloroquina. Mas você tem um grupo de pessoas que se arrogam, se identificam como pesquisadores que dizem, né, que a cloroquina é uma solução. E tem um outro grupo, que é a grande parte da população, né, da comunidade científica internacional, que diz que não há como você, né, dizer que a cloroquina pode ser usada de forma indiscriminada. E essa pessoa, e esse grupo que tem essa percepção que nós estamos falando aí, entende, né, como é que esse debate se dá do ponto de vista científico, de verdade? Tem uma compreensão, né? Então, a provocação que eu faço é um pouco essa. Então, assim, para ser objetivo na resposta aí, eu não vejo que existem iniciativas isoladas, mas que elas não são estruturais, sabe? Eu acho que tem que se repensar de forma mais estrutural, né? Como é que funciona isso, Pedro? Isso, esses projetos isolados, eles não dão conta, primeiro porque como isolados, parece que não é algo próprio do processo educacional. Ou seja, alguém que teve uma ideia, ou um programa que é fora da escola, que fez algum projeto que atende à escola, mas não é algo dentro do processo de formação. A iniciação científica, ela é descolada, a iniciação científica, ela é algo à parte. E como é algo à parte, mais uma vez reforça a ideia de que educação, ciência e tecnologia, educação é uma coisa, pesquisa, ciência e tecnologia é outra E coisa, sabe que uma coisa que me né? vem na cabeça agora, cara, que de repente, por trás disso tem até uma visão um pouco aristocrática, né?
porque é um outro lugar, né, onde, entendeu? Existe uma aristocracia, né? Existe uma elite ali que é a elite que produz conhecimento, sabe? Eu não sei, estou pensando nisso agora, porque eu me lembro que quando você falou da sua reminiscência aí de ingresso na universidade, cara, eu fui metalúrgico, eu fiz Senai, eu fui torneiro mecânico, né? Eu não tinha noção do que era universidade. Para mim, por exemplo, quando eu saí do ensino médio, eu entendia que FUVEST era uma universidade, era uma faculdade. FUVEST era uma faculdade, pra você ter uma ideia. Tá? Eu saí do ensino médio pensando isso. Aí a vida foi me colocando em vários contextos que eu fui apresentado para a universidade, fiz vestibular e entrei. Quando eu entro na Unicamp, cara, eu não tinha uma compreensão do que era a universidade. Eu precisei de mais ou menos um ano e meio para entender o que é isso, para entender o que é aquele espaço. Né? E particularmente a Unicamp é uma universidade que, que, que privilegia, né? Ela dá muita ênfase nessa formação científica do seu aluno. Né? O seu aluno que entra pela graduação, mesmo que ele depois vá ser um profissional para o mercado, ela tem uma ênfase nisso. Né? Então, realmente, a formação, pelo menos que eu pude ter na Unicamp, me permitiu dar essa abertura para mim, ter essa abertura. Mas fica muito claro os extremos, né, Cleiton? A realidade que eu vim, numa época que você não tinha cotas, quando você chega numa universidade, que é uma das maiores universidades do país, meu, assim, realmente você percebe que está num espaço que é elitizado mesmo, né? Então talvez eu não sei, isso eu acho que é um elemento também que faz ter esse distanciamento, né? Não se naturaliza tanto essa relação com ciência, com pesquisa, entendeu? Também, né? Cara, mas eu só queria levantar uma questão para você dessa pesquisa, que é alguns dados que eles apresentam, por exemplo, que eu acho interessante também, que eu acho que isso está presente na percepção, que tem a ver com o debate atual, por exemplo, que teve nos último ano com o ministro da Educação, principalmente, e com a total omissão do ministro de Ciência e Tecnologia, né, nesse debate, na minha opinião, total omissão, né, do astronauta ministro, que é o fato de que as pessoas não entendem que o investimento em ciência, que passa pelo investimento em educação na universidade, ou seja, quando você tem uma comunidade de alunos que estudam ali, você está formando eles para o mercado, mas está formando eles também para serem futuros pesquisadores, porque o país precisa, né, manter esse ciclo, né? Precisa ter cientistas para produzir, né? E aí vem aquele debate, né, que a universidade no Brasil é muito cara, né? Que o custo do aluno no Brasil é caro comparado com outras universidades. E que aí é falacioso. E aí nesse vídeo, né, nessa matéria, os caras deixam claro isso. Porque por trás do custo do aluno universitário nas universidades públicas brasileiras, está ali o custo da pesquisa, e que é um custo alto. É um investimento alto que tem que fazer. E por trás disso tudo, tem uma discussão que eu acho interessante, só finalizo já, que é, as pessoas perguntam, por que que você vai estudar, eu até anotei aqui, né, as vibrações induzidas dos vórtices. Você fala isso para qualquer pessoa, né, e olha que eu sou formado em física, né, por mais que eu tenha uma noção do que é isso, as pessoas vão falar, para que estudar isso? Não serve para nada. Aí gastou não sei quantos milhões estudando isso. Numa conversa rasa, superficial, é dinheiro jogado fora. Só que aí os caras explicam, por exemplo, que foi exatamente pesquisas de base como essa que permitiram ter conhecimento científico para desenvolver a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Que permitiu o pré-sal, que permitiu não só no Brasil, mas em vários países do mundo, você, né, produzir riqueza. E isso na cabeça das pessoas. Aí só para fechar, eu tinha um professor, Renato Pedrosa, que era professor, deu aula para mim de álgebra linear na Unicamp, que eu me lembro uma vez que ele começou a mostrar lá para mim a matemática, né, em N dimensões, tal. Eu virei para ele e falei, cara, mas para que serve isso? Para que serve estudar isso? E aí ele virou para mim e falou uma coisa que foi marcante para minha vida, para eu entender realmente a diferença entre essas duas coisas. Que ele falou, Marcos, quando nasce uma criança, você pergunta para que ela serve? Você não pergunta, pesquisa de base é isso. Você tem uma noção do que pode vir a ser a partir disso. Mas a partir desse conhecimento produzido, você vai desenvolvendo isso. E isso vai virar algo que você pode chegar aonde você pode trazer alguma contribuição importante ou não, né? Não, eu estava pensando aqui também que se tem pouco o investimento em ciência e tecnologia é sempre um investimento muito arriscado. Você falou aí da criança, né? Criança pode crescer e ser uma pessoa que vai dar uma contribuição imensa para a sociedade. Pode ser alguém que, com certeza, a grande chance é que seja alguém que contribua para a sociedade, mesmo que não seja uma contribuição imensa.
ou pode ser alguém que até atrapalha a sociedade como um todo, que já era um grande problema para a sociedade. Mas a questão é que você só vai saber depois que você investiu. Ciência e tecnologia é a mesma coisa. Ciência e tecnologia é um investimento arriscado. Você pode gastar tempo, primeiro que é uma coisa ao longo do tempo, você pode gastar um grande tempo, pode gastar recursos e pode não dar em nada. Ou você pode gastar tempo e recursos e ser algo que é transformador. E por conta disso, no Brasil, praticamente você não tem empresa que investe em ciência e tecnologia. Você praticamente não tem desenvolvimento de ciência e tecnologia no mundo das empresas no Brasil. Se não tivesse no mundo das universidades públicas, veja, as universidades privadas praticamente não produzem ciência e tecnologia no Brasil. São as universidades públicas. E isso dentro de um mundo em que a grande disputa geopolítica, a grande disputa para ver qual é o país que manda e qual é o país que obedece, é quem tem mais desenvolvimento de ciência e tecnologia próprio. Ninguém tem dúvida de que é ciência e tecnologia que dá a linha do jogo político e econômico internacional. Então, você tem um mundo privado brasileiro, que é um mundo privado que está disposto a não investir, e se o mundo público não investe, o Brasil não seria nada, seria uma grande fazenda, na verdade, como já foi falado muito nos anos 70 e nos anos 80. Né? Contrário a países como os Estados Unidos, França, Inglaterra, que você tem empresas que têm todo um espaço de desenvolvimento de ciência e tecnologia dentro da empresa. A empresa é parceira de fato da universidade no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Aqui no Brasil se fala muito nessa coisa da parceria das empresas com as universidades, mas elas não se efetivam de fato, né? Muito porque tem resistência na universidade pública a isso, mas muito também porque quando se fala nisso, se fala em privatizar espaços da universidade pública. Não se fala em ter investimento do setor privado na universidade pública em certos departamentos para desenvolver ciência e tecnologia. Sempre se fala em cobrar você vai cobrar um mestrado, você vai cobrar um doutorado, a universidade pública tem que pagar mestrado e doutorado. Nunca você fala, não, aquela empresa tal, ou aquele banco tal, ele vai fazer um aporte nesse segmento aqui, né, nessa pesquisa que está sendo desenvolvida aqui dentro da universidade, para que a pesquisa ela avance. Nunca vi uma discussão nesse sentido de ter aportes do setor privado. Então, a falácia é isso de que o setor privado brasileiro ele investe em ciência e tecnologia porque ele não quer correr risco, não corre riscos, E ele é né? parasitário, né? Uma boa Ele é parte. Ele é parasitário, ele não corre parasitário. riscos. O capitalismo ele é um modo de produção em que o risco ele atravessa esse modo de produção. Ou seja, você quer mesmo ser capitalista de verdade, você quer capitalismo de verdade, você tem que correr risco. Só que o grande empresário brasileiro ele não quer correr risco. E investir em ciência e tecnologia é correr risco, é correr muito risco. Quem corre muito risco no Brasil? As universidades públicas, ou seja, O Estado. o poder público, o Estado, é que corre esse risco. E é por isso que, mesmo a gente estando ali na rabeira ali do desenvolvimento de ciência e tecnologia no mundo, né, a gente só desenvolve porque tem universidades públicas produzindo. Então, é forte isso no país. E, ao mesmo tempo, você tem uma incompreensão da população como um todo da relevância da universidade para o desenvolvimento da economia. Bom, só para encerrar esse programa sobre ciência e tecnologia, as mídias sociais que hoje dão a tônica do mundo, durante muito tempo não se ganhava um centavo com elas. Se tinha investimento de milhões, de bilhões, o Facebook recebia investimento de milhões, de bilhões, mas durante muito tempo aquilo não dava retorno. Nem no Facebook, nenhuma dessas grandes empresas, né, essas big techs, elas, nos seus primeiros anos, só que quem investia visualizava, né, conseguia ter uma perspectiva do que aquilo poderia dar de retorno econômico, político, né, uma série de retornos possíveis e por isso se investiu bilhões nessas empresas. Hoje a gente vê o resultado do investimento desses bilhões, mas durante muito tempo o Facebook não trazia um centavo de retorno E para quem lembrando investia que a nele. base desse investimento foi em educação, ciência e tecnologia lá nos anos 60.
uma série de investimentos em educação, formação de pesquisadores, formação de uma comunidade que vai poder fazer uso disso tudo, em desenvolvimento de ciência, em desenvolvimento tecnológico. Foi o que hoje, inclusive, faz com que o dono da Amazon talvez seja o primeiro trilionário do mundo, no momento de crise, Claro, fazendo uso das mídias sociais e das tecnologias digitais. Mas o que eu chamo a atenção é que quando a gente pensa em mídias sociais, quando a gente pensa em buscadores, quando a gente pensa no mundo da internet, a gente só pensa em empresas norte-americanas e chinesas. Porque a China, ao invés de pegar a tecnologia norte-americana, a China ela tem todo um discurso, porque a China queria controlar a comunicação interna da China, tem todo esse discurso, mas a verdade é que o TikTok é chinês, o Alibaba é chinês, e você tem uma série de mídias sociais chinesas que agora estão vindo para o, digamos, para o mundo ocidental. Você tem buscadores gigantescos chineses. Então, a verdade é que também a China, ela, em vez de pegar conhecimento desenvolvido por outro país, ela investiu muito na produção, né, desse mesmo conhecimento na China. E por isso que a China disputa hoje com os Estados Unidos a ponta hegemonia econômica mundial. De quem vai dar a linha dessa nova era, dessa quinta geração dessa sociedade do conhecimento. E aí assim a gente encerra o nosso programa de hoje, chamando para o próximo programa em que a gente vai discutir política na quinta geração, política na sociedade digitalizada. E aí você já lembrou do pessoal dar a curtida? Já lembrou? Isso, quem gostou do nosso programa, dá um coraçãozinho se você está aí no Facebook, se você está no YouTube, né, dá um joinha para a gente, se inscreve no canal, clica na sinetinha, né, para você ser avisado dos novos programas. E fiquem com esse vídeo, que é um vídeo muito interessante. Deixa eu rolar uns 2 minutos aí, Marcos. De onde vem a ciência no Brasil? Você sabe? A maior parte da sociedade ainda não enxerga as universidades como instituições de pesquisa, o que é meio doido, porque as universidades são, de longe, disparado, as principais fábricas de conhecimento científico no Brasil. Mais de 90% da ciência que é produzida aqui vem das universidades, principalmente das universidades públicas, federais e estaduais. A maioria das pessoas ainda pensa nas universidades como escolas tradicionais, um prédio com sala de aula, alunos e professores, onde o conhecimento é passado de uma pessoa para outra. E isso é verdade de fato em muitos casos, A maioria das universidades e faculdades privadas no Brasil são de fato escolas que se limitam a dar aula, não fazem pesquisa científica. Mas as universidades públicas do Brasil são essencialmente instituições de pesquisa, quer dizer, são muito mais do que a sala de aula.